Salve galera das ondas sonoras! Bem-vindas e bem-vindos! Este é mais um programa do podcast Voz Anônima. Aqui falamos de recuperação de comportamentos obsessivos e compulsivos em geral, seja no uso de droga, álcool ou outros. Vale ressaltar que Voz Anônima é um grupo autônomo e independente, não fala em nome de nenhuma irmandade. Nosso grupo de colaboradores é composto apenas por membros que compartilham suas experiências, fé e esperança, a fim de nos ajudar a nos mantermos sóbrios e em recuperação. Mais um dia, só por hoje. E hoje vamos bater um papo sobre o 7º passo de Alcoólicos Anônimos. Vamos ouvir. O 7º passo que está colocado: humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Olha, humildemente rogamos. A ideia de rogar é de pedir, né? Você está fazendo uma petição, né? Uma petição. Isso. Petição. Petição. Isso que eu coloquei lá que se você, depois que passa e percebe que essa humildade está relacionada a você desfazer do orgulho, a você já admitir as suas falhas. Esse é um processo de admissão e ver que você libertar. São coisas que você não causou por danos por tantos anos que parece que é impossível você remover isso aí. Pô, isso enraizado em você. Esses hábitos, essa maneira, ficou enraizado e só o gesto de humildade, de reconhecer. Agora a ideia é que, como é o 7º passo, que vem sendo construído lá no 4º, não é isso? No 4º passo. Agora, a ideia que eu vejo aqui no 7º passo é de permanecer sóbrio. Então, permanecer sóbrio seria esse livrar-se de nossas imperfeições, é você não cometer mais aquilo que você está falando cometeu lá atrás. Esse humildemente, essa petição, fala assim, ó, tá, eu vou mudar, mas eu não vou cometer mais aquilo que eu fiz atrás. Agora eu tenho que ser diferente. Então, eu não só tenho que pedir humildemente, como eu tenho que agora buscar a ideia de ser humilde. Mas então, mas essa parte da mudança é uma coisa que também é um processo. Sempre como então, processo. Se você tem um determinado hábito que ele foi crescendo junto com a doença, a partir do momento que você atende e aceita humildemente que esse hábito, que é o que está te destruindo, e você precisa remover humanamente, você não consegue. Então, é o gesto de humildade, tanto reconhecer que você precisa mudar, como que você precisa, com a humildade para pedir para quem você sabe que vai remover isso aí de você. Então, o processo de humildade. E outra coisa, essa petição que você faz, você sabe que ela não sai de uma hora para outra. Aí não, é um processo, como você mesmo falou que é um processo. Ela não vai ser removida, você vai percebendo aos poucos, só pelo fato de você reconhecer que precisa fazer isso, o poder superior espiritualmente já está sendo operado a mudança. Sim, ela vai sendo operada, inclusive quando você vai fazendo. E retomando isso que você falou, quando você está falando de hábito, vamos precisar que o hábito é quando são coisas elevadas. Quando a gente fala de coisas ruins, são vícios, verdade? Seria toda a degradação que se tinha em termos de relacionamento humano, a gente não pode lidar, não é hábito, porque o hábito é aquilo que eleva, que engrandece, que é o hábito da leitura, o hábito do diálogo, né? O hábito de você garantir o seu asseio, a limpeza da casa, isso é hábito. Isso é hábito. Aquilo que garante a realização da estrutura do homem.
aquilo que não garante e coloca ela em perigo não é hábito, e na verdade era o que a gente tinha. E justamente pela falta de humildade que a gente só via os pequenos prazeres, só via aquilo que inclusive eu considero que a gente não tinha nem clareza do que é ser honesto. Não é que não tinha clareza, eu não sabia lá o que era honestidade. Eu achava que a honestidade era eu viver bem meus micros prazeres, meus pequenos prazeres. Nada a ver com honestidade. Não, isso é a falta de visão, né? Eu não tinha visão do quanto isso estava prejudicando. Eu não tinha visão, porque é aquilo que eles falam sempre, a justificação, justificativa dos vícios, do mau hábito, a justificativa. Mas quem não faz? Mas todo mundo sempre faz. Foi assim. Então sempre tem o ser, sempre foi assim. Essas coisas que a gente muitas vezes vê atualmente, mas são coisas lá da ativa que também eram procedidas, eram feitas dessa forma. E o programa, ele sugere para você remover. Você reconhece a perda com relação a esses vícios, vamos dizer assim, perda. Você faz uma comparação, vício e a consequência são essas perdas. Aí eu consigo comparar, né, fazer um link de uma coisa com a outra. Eu não tinha essa ligação, eu não sabia fazer essa ligação. A gente, na verdade, eu acredito que é isso que você está falando, né? É não saber fazer, porque a gente vivia escorado, sustentado por vícios degradantes, que só levava para baixo. Então não tinha como você compreender ou acessar o saber, porque você vive na escuridão do ressentimento, do preconceito, seria da degradação não só moral, mas intelectual. A gente ouve muitos companheiros dizerem perdeu muito tempo, perdeu tempo só economicamente. O cara, não li nada, não estudei, não fiquei só dando volta em torno daquele mesmo lugar ali, achando que aquilo ali era o mundo, era o universo. Quando eu acordei, eu vi quanto tempo perdi. É assim que às vezes a gente fala. E nessa ideia de quanto tempo perdi, eu acho que está até a ideia de honestidade de você falar assim, eu não tolerava que ninguém falasse que eu estava errado. De jeito nenhum aceitava. Eu não aceitava nem a ideia de um Deus. Eu não aceitava a ideia de nada que me tirasse da presença da substância. E se você for ver, era tudo que é chamado até de idealismo falido. Fica ali só inventando história, contando, não é isso? Então, quer dizer, a humildade... Ela trazia aquela ideia do alívio. Eu defendia tanto essa ideia, mau hábito, que eu atribuía o alívio a ela. E depois, a consequência, eu não podia dizer, poxa, se aquilo não me trouxe alívio, como é que eu estou nessa situação? Não é por causa disso, que isso me traz alívio. Então, não tem como você comparar ou atribuir falso alívio a uma consequência. Você não consegue ligar uma coisa com a outra. Daí vem o orgulho. O orgulho. A negação, o orgulho, a projeção. Isso mesmo, né? A gente fica afundado num universo estéril, que não produz nada. Fica lá. Só os meios que você usa, morais, subterfúgios, roubo, são os defeitos, as mentiras. Isso são os defeitos que nós chamamos de defeitos de caráter. A defesa com relação à substância, a falsa tranquilidade, aquela coisa toda, se resume em orgulho, se resume em postura defensiva. Esses são faz parte do 7º passo. Auto-engano. Essas são as imperfeições. O defeito de caráter te levou à imperfeição. A gente só vai conseguir superar quando a gente não só começar a entender, é um aprendizado, na verdade. Entender é um aprendizado a respeito da humildade. É um aprendizado. Eu sempre digo, por exemplo, na minha trajetória, eu dizia
quando eu cheguei na Irmandade, tem aí o segundo passo que fala do poder superior, a concepção do poder superior. Mas por que eu vou ficar concebendo isso aí? Eu já vou, né? Eu já tenho Deus, eu já tenho. Você percebe? Quer dizer, você não tem humildade de nem reconhecer essa necessidade de uma atitude diante de Deus. Você não tem. Você não tem nenhuma. Quer dizer, eu nem entendi o que era humildade, na verdade. Então, quer dizer que. E aí eu vejo que no 7º passo a gente passa efetivamente a ser um processo de aprendizagem, respeito a essa humildade, tendo como referência o poder superior. A referência do poder superior. Se a gente tem essa referência, a gente vai buscando essas mudanças, e essas mudanças diz respeito a mudar as atitudes que a gente tinha, que a gente, inclusive, como você disse, chamava que era, nós achávamos, eu também achava que era um hábito, achava que era legal. Você chegar na beirada do balcão, pedir uma dose, ficar ali olhando para o público e tal, achava que aquilo era um hábito bacana, entendeu? Um estilo, um negócio estiloso. Estilo. É o estilo, né? Tinha um status, chegar ali, botar o maço de cigarro do lado do copo, da garrafa, tal, dar aquela balançada no maço, ficar olhando por cima dos outros, aquela coisa, sabe? Era um estilo que, na verdade, a gente não via como nem vício, nem degradação. Você ficar 12 horas do lado de um balcão, você vai aprender o quê? Não, você vai contando aquilo que vai vindo na cabeça, né, cara? Não, eu fiz isso, fiz aquilo. Todos, né, na mesma situação. Então, isso não é nem propósito, é uma situação. Não, e teve muito tempo assim na situação. Depoimento na Irmandade que eu falava assim, a coisa que eu sempre gostava era de ser mentiroso. Na verdade, não é que eu era mentiroso, era a própria mentira. Você é a própria mentira. Você ficar ali do lado de um balcão, falando groselha, resolvendo o problema de todo mundo. Deus, o que é isso, rapaz? Isso é coisa de invencionice. Tudo era invencionice. Eu era a própria mentira. Era a própria mentira como homem, a própria mentira. Ele investiu nisso. Então, mas isso durou muito tempo. Isso, geralmente, para quem está numa Irmandade, que chegou na Irmandade, se você for olhar, a maioria durou essa situação por muitos anos. Depois que humildemente você reconhece essas falhas, reconhece que foi por conta disso, levou à bancarrota, e agora você se propõe a melhorar. Tá? Agora virou um propósito. Eu me proponho a melhorar. Isso. O propósito é um passo importante. Esse é o propósito. Que o propósito ele se torna um foco. É uma atitude importante, um procedimento importante é o propósito. São procedimentos, são condutas que a partir desse momento eu preciso ter. Eu vou entender também a minha limitação. Eu vou entender não limitação, mas sim a minha dificuldade. As dificuldades. Porque se você pode mudar de patamar, então você não está limitado. Todos que vão para um outro patamar, então você está vencendo o seu limite, cara. Não é bem assim. Mas, eu era assim, isso. Eu não avançava além disso, passei por um processo dentro do programa que me fez superar isso. Então eu avancei o meu limite. Então é possível. Possível. E essa ideia de ser avançado do limite, do seu limite, é só quando a gente reconhece honestamente o nosso real tamanho. Puta merda. Tem a ver com o reconhecimento, tem que reconhecer. Eu tenho dificuldades. Eu tenho dificuldades. Então, isso, companheiro, isso é uma coisa que eu acho que a gente tá igual, cara, porque é um alto e baixo tão grande, dependendo do momento você fala, poxa, é isso mesmo. Se você tá numa coisa, né, de você entender, de você aceitar isso aí, mas em determinado momento existe uma barreira, alguma coisa, porque justamente eu acredito, a gente lembra da parte do prazer, do falso prazer. Ele vem muito na sua mente, cria essa dificuldade de você ter que sair disso. Uma das coisas que eu percebo que, na verdade, eu sinto que não era falso prazer, era um prazer. O falso prazer que acho que a gente pode colocar é porque era um prazer causado por uma substância externa, o álcool. Não é um prazer que vem de dentro de mim mesmo, das minhas ações, das minhas atitudes.
Na verdade, eu confundi esse falso prazer com felicidade, porque eu sempre me auto-justificava que eu estava lá porque eu queria ser feliz, afinal de contas. Eu mereço. Entendeu? Trabalhei o dia inteiro, tive que ficar ouvindo ainda a reclamação da mulher no outro dia, tal, filho que não sei o quê, ainda parente que não sei o quê. Não, eu mereço ser feliz. Então, não. Então, eu vou lá, que lá eu sou feliz. Na verdade, eu confundia felicidade com prazer. Esse prazer que eu sentia lá era um prazer artificial também, que era causado pela substância e principalmente por uma condição de que aí eu não tinha que responder para ninguém. Ficava lá, eu inventava minhas próprias mentiras, minha vida é uma mentira ali, do lado da substância. Eu não tinha nenhuma responsabilidade de nada para atender ninguém. Eu acho que a ideia é de estéreo mesmo. Não fazia nada, não servia a nada lá. Só as mentiras e as groselhas que inventava, e ali ficava buscando uma atrás da outra e tal. Quando eu vou buscar a ideia de humildade, é reconhecer que isso aí tudo é uma furada. Tudo aquilo que estava lá do lado da substância me levava a uma furada. Não era igual aqueles meus amigos que às vezes chegavam lá, e aí, fulano, tudo bem, beleza? Poxa, eu tomo fica aí, cheguei, não, só vou tomar e vou embora. Falou, tchau. Por que esse cara não quer ficar aqui, rapaz? Eu achava que ali estava a felicidade, ali estava o prazer supremo, só junto com a substância. Se não tivesse a substância, nada interessava. Percebe? Mas você pode perceber também que quando você falou, poxa, eu mereço, porque eu trabalhei, porque eu fiz isso, porque aquilo, eu mereço estar aqui, desfrutando disso aí. Essa parte, que muitas vezes a gente fala da história que eu construo para merecer ter. Isso. Fazer. E sempre a história que eu construo, ela vai de encontro àquelas pessoas que mais sofrem, mas que eu sempre ponho elas como vilão dessa história. A mulher, né, porque enche o saco, porque não sei o quê, porque o fulano, porque o chefe. O chefe. Né? Então eu construo uma história qual, depois de tanto peso desse dia enfadonho, eu sou digno de estar aqui curtindo. Gente, você não... Aí eu falo ainda com o interlocutor lá, ficar comigo. Pô, eu não mereço isso aí, gente. Eu não mereço isso aí, cara. O cara, não, eu também. Aí ele começa aquele rosário de sofrimentos também que foi imposto a ele e que ele é digno de estar também naquele momento. Ele também merece. Conversando, batendo papo. Então, quer dizer, nós dois somos os únicos certos e o mundo está errado. Então, justifica que a gente esteja lá. Então, quer dizer, é uma história muito bem contada, inclusive. Uma história muito bem contada. Muito bem aliviada, né? Alinhavada. Bem contada. E agora, isso a gente descobre a Irmandade, e isso é muito forte, mesmo parado, mesmo lá dentro da Irmandade. Isso é muito forte. Mesmo lá dentro. A gente chegar a falar isso em cabeceira de mesa. Às vezes qualquer coisa que eu já vi, assim, companheiros já parados numa situação ainda, um defeito dele. Só ele pode dizer que é um defeito. Só ele, vamos fazer o quê? É verdade. Só ele pode dizer, mas a gente se identifica nesse defeito, então, para mim é um defeito. A justificativa dele em cabeceira de mesa é dizer: quem não faz isso? Quem não faz? Atira a primeira pedra, quem não faz isso? Quer dizer, o cara em uma plena reunião não está reconhecendo que isso é um defeito. Companheiro. Ele reconhece um defeito, mas é um defeito que ele acha que ele justifica, ele dá continuidade ao defeito, porque todos, ele fala para os outros, porque todos fazem também. Então, isso justifica que ele possa continuar cometendo esse defeito. É só uma breve ideia que está aqui no 7º passo. Está assim, apesar de que a humildade houvesse anteriormente representado uma alienação forçada, agora começa a significar o ingrediente nutritivo que nos pode trazer a serenidade. E aí, essa melhor percepção de humildade inicia outra mudança revolucionária em nossa maneira de ver.
essa maneira revolucionária de ver é que quando a gente, inclusive, está no programa inicial na sala, a gente se identifica com esses defeitos de caráter dos caras e a gente comenta, como se eu tivesse um grau acima dele, percebe? Eu fico vendo esses defeitos. Eu, mesmo sendo essa mudança revolucionária em nossa maneira de ver, é um processo. Por que é um processo? Porque mesmo dentro da sala, eu ainda presto mais atenção nos defeitos do cara que ele não consegue perceber, e aí eu vou comentar com você lá na hora do intervalo, comentar na hora do café, ó, você vê, o cara faz tá cheio de defeitos e não consegue ver. Eu tô no mesmo patamar que ele, porque essa mudança revolucionária na minha maneira de ver, eu ainda estou vendo dentro de todo aquele universo, que é um pouco aquilo que eu costumo dizer, que é a questão do dinheiro. A gente tem dinheiro ainda, não como a possibilidade de você ampliar a mensagem e levar essa teia de solidariedade. A gente fica olhando para o dinheiro como um valor como tinha na ativa. Nós não fazemos esse olhar, ver revolucionário. O companheiro está avançando, o companheiro está indo. Ele está dizendo isso, mas ele está no processo de construção. Não, a gente vê como parado. O cara tá vivendo aí, o cara tá cheio de defeitos, não consegue ver. Essa maneira revolucionária de ver, dentro da Irmandade, a gente tem que entender isso como processo. Tá? Tem que entender como uma dinâmica. Da mesma forma como você colocou. No começo era hábito, uma coisa bacana, um estilo de vida, um status. E depois eu percebi que aquilo era degeneração. Era insanidade eu ficar lá 12 horas no boteco, cara. 12 horas. Agora, dentro da sala, eu também tenho que avançar, e aí eu vejo que o sétimo passo, inclusive ele é revolucionário mesmo, que a gente tem que começar a enxergar a partir das minhas mudanças para aquilo que vai me levar para um outro patamar mais à frente. E muitas vezes eu ainda fico parado olhando o que o outro está falando no depoimento dele, que ele está travado. Não adianta ficar olhando que ele está travado. É ele que tem que resolver a travadura. Certo? Tem que resolver. Agora, o depoimento ele constitui, mesmo que a pessoa não está lá para ensinar, mas o depoimento é um ensinamento. Não deixa de ser um uma troca de aprendizagem. Uma troca de experiência. Lógico, quem vai depois vai trocar essa experiência. Agora, o que acontece? Hoje, por exemplo, um novato, o que eu faço? Vocês me dão uma dica no que eu faço, que eu estou tremendo. Falei, olha, passaram para mim. Falei, olha, eu cheguei também sem saber o que fazer. Já estava começando, não estava conseguindo ver, que eu sabia que eu estava derrotado, não estava bem. Falaram que aqui seria bom, e eu estou tentando ver o que eu posso fazer para que eu veja que eu estou bem. Me falaram frequência reunião, né? E falaram para mim, ler a literatura, evitar velhos caminhos. Então eu comecei a falar, me falaram do que eu passei. Porque ele tá essa dificuldade inicial, ele vai numa reunião, depois fica uma semana sem aparecer, depois chega lá de novo, pedindo ajuda. E esse processo de fazer isso mesmo que você está falando, esse processo, esse avanço, tem que ser acompanhado das sugestões, da experiência, de mostrar o que está dando certo. Ele tem que ser acompanhado, e eu tenho que me ligar nisso aí. Eu tenho que me ligar para eu poder dizer lá na frente os meus avanços. A aula nunca termina, isso não significa que, avancei, agora já estou bom e acabou. Não, a aula nunca termina, mas a clareza minha em relação ao meu estado, em comparação quando eu cheguei, é maior, cara. Sem dúvida nenhuma é maior. Então, eu preciso aprender, às vezes até através de comportamento, alguma coisa assim. Poxa, posso projetar, não posso projetar. Então, eu tô com isso aqui, eu tenho que me consertar. Eu tenho que me consertar. Porque aquele perigo que a gente tem, aquele medo que a gente tem quando você vê um cara de certo tempo, um tempo igual ao seu,
E voltando ao uso, aquele medo que você tem, não é só a questão do volta ao uso, é a questão de outros comportamentos. Quando você já está mais avançado no justamente programa, né? Outros tipos de justificar. E é justamente isso. E é justamente isso que eu vejo ponto da minha recuperação. Exato. Tá ligado em determinado ponto da recuperação, eu vou justificar ainda. Todo mundo faz, pô. Peraí. Ele faz do jeito dele, como eu falei no começo. Isso é um problema, cabe a ele. Agora, eu olho para mim, poxa, então eu vou fazer assim também, justificar. Eu tô vendo determinada coisa que não é certa. Todo mundo faz, pô, porque, peraí. Eu não vou virar santo. Não vou. Não é isso que fala, né? É inclusive exatamente uma interpretação que eu considero equivocada, ou melhor, não é equivocada, é uma autojustificação na própria programação da Irmandade. Em alguns pontos que destacam, como, por exemplo, a questão do que não vai virar santo, aí no interior da Irmandade tem essa autojustificação. Eu não vou virar santo mesmo, santo eu não vou virar. Então, quer dizer, eu posso continuar tendo caso extraconjugal, eu posso continuar enganando no trabalho, eu posso continuar fazendo aquelas pequenas sacanagens que a gente fala que não é pequena sacanagem. Não, porque se você é apontado, aí você já tem o gatilho. Não tô aqui para ser santo. Não tô aqui para ser santo. É isso mesmo. E a proposta não é essa. A proposta realmente não é de ser santo, mas é de você construir uma sólida sobriedade, uma sólida base da sobriedade. E aí, essa ideia, inclusive, que eu acho que você estava colocando aí, que é de escutar e observar. Escutar e observar, que inclusive está falando isso, que no processo é um dos elementos que a gente vai começar, inclusive, a construir as barreiras sólidas contra a substância, contra a própria doença, que é uma doença que é a degradação de caráter. A gente... É verdade. Passar a ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a esposa. Olha, eu sinceramente até hoje eu tenho várias coisas que eu fiz de burrice, besteira, depois de estar na Irmandade, que minha mulher falava, mas olha isso, olha aqui. Você, não, mas vai dar certo. Puta merda, tá lá toda aquela carada, entendeu? Por quê? É justamente, acho que esse sétimo passo aqui. Você ouvir as pessoas. Ouvir é você prestar atenção é você colocar de um lado as suas ideias e a ideia do outro, comparar, medir, e a gente tem dificuldade de fazer isso. A gente tem dificuldade, mesmo estando na programação. A gente se diz que ouve. Não, eu estou ouvindo. Quando você fala, eu estou ouvindo, é mais ou menos quando a gente fala assim, não, eu sou humilde. Você falou que eu sou humilde, você já acabou com tudo. Você não se autodeterminar humilde, pronto, já acabou tudo. Aí a pessoa fala, ouve, você fala, não, eu estou ouvindo. Quando você fala eu estou ouvindo, é sempre uma interjeição de você falar assim, fala logo aí, desembucha, entendeu? Só para cumprir o papel da coisa, entendeu? Mas você já fala, eu já sei o que eu vou fazer, você só falta dizer isso. Fala aí, vai, eu estou ouvindo. Né? Você só porque dá a impressão assim, né? Você pode falar, mas já tá café com leite, porque já tá resolvido. Já tá resolvido. E essas coisas nós ouvimos muito entre os companheiros dentro da Irmandade. Muito. E isso que eu vejo o sétimo passo, que é o maior problema, que inclusive você está colocando essa questão do companheiro que é já experiente, muitas 24 horas, prestou serviço em vários espaços da Irmandade e de repente recai. Porque mesmo dentro da Irmandade, ele fica com essa falta de humildade e se auto-justificando. Não é uma relação... Então, até honesta. Porque hoje eu percebo, aquela coisa, eu sou humilde, eu sou isso. Isso é uma atribuição espiritual, não é uma coisa minha. Não tem como ser. Não tem como ser. Não. Humildemente é para aquela situação, não é que você não é da sua raiz, da sua estrutura ser isso aí.
é para aquela situação. O que eu estou vendo agora, o que eu reconheço essas falhas e eu preciso sanar disso aí. Nesse momento. Então, nesse momento. Exatamente. E no próximo vai ter um outro momento que eu vou ter que retomar. E é assim constantemente. Você está sempre retomando. É por isso, até o momento, eu estou acreditando que a literatura e a discussão dela, ela é uma coisa também que tem que estar sempre, porque é a única forma de eu continuar me olhando, me percebendo, é uma discussão sobre os passos. Principalmente sobre os passos. Tá? Porque, vamos supor, estamos nessa época agora, estamos muito discutindo, estamos colocando na rede social, os passos, está muito legal, muito bonito. Aí para. E automaticamente eu vou relaxando também. Eu vou relaxando. No começo, até você pode estar com aquele fogo inicial, não, porque o 7º passo, porque nós discutimos, eu estava num grupo, eu aprendi, só que então, não é que desaprende, esfria. É que a gente não consegue, a dificuldade que eu vejo, é a gente colocar os termos corretamente, como, por exemplo, a programação, ela é constante, ela é dinâmica. Aí tem gente que fala assim, é para toda a vida. Não, ela não é para toda a vida, porque nós agora humildemente reconhecemos que a vida não nos pertence. Não é para toda a vida, é para a vida, que antes eu achava que era, entendeu? Essa ideia de que a programação, ela não é... E eu digo para você tranquilamente, no início, quando eu ingressei, eu achava que era isso, sabe? Eu já estou no ar, agora eu já... Inclusive, na própria relação com a família. Mas por que estão me olhando assim? Agora eu estou no ar, agora eu estou numa programação, agora eu já estou mudado. O cara, um Zé Mané, não entendia nada, e aí já olhava feio para a família, dizendo, mas vocês estão me cobrando? Eu não parei de beber? Eu não estou no ar agora? O que você quer mais? Percebe? Que é justamente essa, é uma ideia de que a programação você já entrou, já acabou. Que humilde, eu já sou humilde. E eu, no início, eu tinha essa dificuldade, cara. Os caras falavam assim, você tem que reconhecer humilde, você tem que ser humilde. Eu falava, esse cara tá me zoando, rapaz. Eu fui humilde a minha vida inteira. A minha vida inteira eu fui humilde. Como é que esse cara agora quer dizer que eu tenho que ser humilde? Quer dizer, eu não consegui entender que é um processo, que é uma dinâmica, como se fosse alguma coisa que você fosse lá na feira e comprasse, né, no mercado. Dá 100 gramas de humildade aí, entendeu? Dá 200 gramas de aceitação. Aqui fala, né, inclusive, quando finalmente admitimos sem reservas, somos impotentes perante o álcool, é provável, na página 65, é provável que tenhamos um grande suspiro de alívio. Bem, graças a Deus terminou. Jamais terei que passar por aquilo de novo. É isso aí. É isso aí. Né? Aí fala assim, então descobriremos frequentemente, ou seja, naquele momento você reconheceu, mas você, as suas próprias atitudes, já vai fazer com que você volte àquela pessoa de novo. Ó. Descobrimos para a nossa consternação que é apenas o primeiro marco do novo caminho que estamos percorrendo. Empurrados por pura necessidade, nos agarramos com relutância a esses graves defeitos de caráter que se tornaram bebedores de problemas em primeiro lugar. Falhas estas que precisam ser enfrentadas a fim de evitarmos um novo refúgio. E é justamente essa ideia que você estava colocando aí que a gente tinha como sendo um hábito, entendeu? Degradação da moral. E eu até vejo que não é essa questão da moralidade religiosa, a moralidade cívica. É a moral de eu respeitar a minha integridade na relação e convívio com o outro e com a programação. Esse que eu vejo até porque o grande não está em nenhum código. Isso aí. É. Não tem nenhum código, né? Uma coisa relacionada à convivência. A convivência. Tá? E a sua, e a você. Mas o grande problema, esses maus costumes, eles podem até estar na nossa lembrança.
O que eu não posso é continuar valorizando eles. Ou validando, né? A percepção deles, validando que a percepção e valorização impede o meu avanço. É a mesma coisa, eu estou falando a mesma coisa de você. Impede o avanço nisso que está aqui. Poxa, mas espera aí, isso aí... Então, não e dá, aí a gente deixando cara, claro que esse avanço é a solidez da sobriedade. A solidez da sobriedade. Solidez. A gente busca agora, a solidez da sobriedade. Isso, cara, eu vejo que esses estudos, nós estamos falando agora desse 7º passo, esse estudo constante, que provavelmente é feito em outros lugares, ele aprimora muito. Ele atrai, esse tipo de estudo, inclusive, ele atrai mais membros, mais pessoas. Entendeu? Porque as pessoas estão em busca disso mesmo. Né? Autoconhecimento. E na verdade, eu considero que meios que eu busco esse autoconhecimento. E que é a sinceridade do programa. Ninguém está inventando e ninguém está mentindo. Você vê um grande companheiro, aquele é exemplo, aquele o grande tudo, servidor. O grande servidor. E você vai vendo que isso não existe. Isso não existe na Irmandade. Então, não, existe. Existe um grande servidor. Não existe um grande servidor como imunidade. É isso. Existe um grande servidor. O que a gente não pode dizer é o seguinte, que sendo um grande servidor, você nunca vai ter problema. Não é assim. Da mesma forma como está apontando o livro. Existe, até na literatura fala, foi um grande companheiro, aquela coisa toda. Só que ele também não está livre, ele também está lutando com a gente. A gente se iguala na luta. Ele pode ser um grande servidor, mas quando ele está com a gente, ele se iguala na luta, na mesma pegada, entendeu? Ele vai deixar a peteca cair em algum momento, junto com um grupo ou na sociedade, vai retomar, claro, tá? Vai ter as ferramentas, a coisa é humanizada. Não é humanizado o trabalho. Não é humanizado. É humanizado que a gente possa se igualar. O esforço, a gente vê lá o companheiro lá do ESL, que trabalha lá, eu observo muito isso aí. E a gente vê também as coisas que muitas vezes não estão adequadas, mas ele está se esforçando, cara. Nisso que é a ideia do propósito. Que é a ideia do propósito. É a ideia do propósito. Se o cara está no propósito, como é que você vai... como é que a gente vai querer medir ou vai querer julgar o propósito do outro? Não dá. Não dá. Fazer isso? Não dá. Não dá. Né? Não dá. Isso. A gente observa, mas no sentido, puxa, cara, olha aí, olha eu aí nessa também. Eu acho que é bem por aí. A gente tem que tomar cuidado, às vezes é justamente eu vejo que inclusive isso que você falou no início, do medo, às vezes eu acho que é precaução. Aquele medo que é mais precaução da gente. A nossa igualdade faz com que um cuide do outro. Isso também eu já vi, cara. Não tem como você não cuidar, né? Vamos supor, não estou bem, alguma coisa, puta, viu Moisés? Não, Moisés não tá legal, pô. Eu entendo como preocupação, não é a fofoca, é como uma preocupação, porque nós não temos ninguém, porque os outros lugares tem um mentor, tem um pastor, tem um padre, vai ver um mentor espiritual para sentar, chamar a gente num gabinete e passar uma dura na gente. Nós não temos isso. E quem a vai gente, cuidar? Que na verdade, eu vejo que o 7º passo está ligado a isso, a essa construção sólida, essa solidez da espiritualidade, como uma força. E não um acima, mas um igual a mim, igual a mim que participa dessa construção. Isso. Um meu igual que participa disso aí. Legal. E sempre em relação, porque eu sou expressão desse poder superior. Se eu furar com isso, é uma furada que é o fim do mundo.
Não, é o fim da vida. Fora. É o fim da vida. Joga tudo fora. Mas eu acho que. É muito bom. Eu acho que é isso, Deu né? aí, cara. Acho que deu uma boa conversa aí sobre o 7º passo. Chegamos ao final de mais um programa Voz Anônima. Falamos hoje sobre o 7º passo e vamos lembrar que Voz Anônima é uma rede de solidariedade com um único propósito mundial: ajudar pessoas que sofrem. E você também pode nos ajudar, compartilhando suas experiências, enviando opiniões, divulgando os áudios em seus grupos de amigos e assim ajudar a quem precisa. Você pode enviar seu depoimento por escrito ou por áudio através do inbox da página facebook.com/vozanônima.sph. Nós manteremos seu anonimato se você assim o preferir. Lembrando que qualquer grupo de anônimo pode ser contatado pela busca da internet. Lá você vai encontrar o telefone e com certeza o endereço de um grupo próximo de sua casa. E venha conhecer o programa 12 Passos. Esse programa que realmente tem surpreendido o mundo inteiro, como você pode ter visto nesse de hoje que foi sobre o 7º passo. Até um próximo programa e não esqueça de ver os programas já publicados.